Olá, chamo-me Carvalho Manuel Joaquim Carvalho, coordenador da Associação AJADEC, que significa Associação de Jovens em Ação para Desenvolvimento Comunitário. A Associação AJADEC realizou uma atividade que trouxe um grande impacto e que mostrou um bom resultado à associação. E foi um momento de reconhecimento através da própria comunidade em que estávamos ali a trabalhar. Foi num dos projetos ou uma das atividades que é reforço escolar e explicação que a Associação AJADEC tem implementado desde 2023, logo na constituição da associação. Começamos com esse trabalho e esse foi um dos meios de sustentabilidade, ou é um dos meios de sustentabilidade da associação para poder se manter firme nas suas despesas normais. O trabalho é voluntário e então nós fazemos esse trabalho na comunidade, em parceria com algumas escolas no nível da comunidade, na área de reforço escolar. E o resultado que tivemos foi muito impactante no ano passado, 2025 e 2024. Ano antepassado e ano passado, 25 e 24, foi um ano muito bom, foi um ano de reconhecimento, foi um ano que a comunidade reconheceu e conheceu que existe uma associação que presta, oferece esse serviço de reforço escolar a nível da comunidade. E com isso nós vimos um grande aproveitamento nas crianças, nós vimos um desenvolvimento, porque a associação tem dado assistência na instituição, assim também como nas escolas, onde as crianças estão lá inseridas. Tem comunicado com os professores, ver qual é o aproveitamento, como a criança está a ter seu desenvolvimento pedagógico, se antes era tímido, agora está a ser mais aberto, se antes assimilava um pouco atrasado as matérias, mas agora está a assimilar de uma forma um pouco adiantada. Mas em 2023 foi um ano de experiência, estávamos a testar, ver se o mercado, se a comunidade vai aceitar nosso serviço. Nós tivemos 250 crianças em 2023, logo no primeiro ano. Já em 2024 nós já atingimos o limite, conseguimos 300 crianças em 2024 e concluímos com 200 crianças. Algumas crianças acabaram por abandonar, outras acabaram por viajar, e em 2025 também foi um ano também que trabalhamos com 150 crianças e 150 terminaram com sucesso. E então com isso nós vimos um grande desenvolvimento nessas crianças. A comunidade reconheceu que a associação tem realizado esse trabalho e a associação trabalha de uma forma séria. Os pais têm reconhecido, nós temos recebido elogios dos pais, os pais têm vindo assistir às aulas, eles veem o compromisso que a associação tem nesta área, e com isso trouxe mais a visibilidade à associação ao nível da comunidade aqui na zona do MOF. É reconhecida já a associação AJADEC como uma associação que dá reforços escolar. Quando os pais conversam, dizem que quero colocar minha criança para ter explicação tal, e logo é direcionado para aqui, e sabem dizer que aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho que não cobra-se nenhuma taxa, né? Mas nós precisamos da contribuição dos pais para nós podermos ainda comprar o material que é necessário para poder trabalharmos com as crianças. E com isso foi uma das atividades muito boa. As crianças conseguiram assimilar as matérias. Acima de tudo, as crianças conseguiram se respeitar, e as crianças conseguiram plantar o amor, e acima de tudo as crianças conseguiram se amar uns aos outros. Antes as crianças entravam aqui com um inimigo, chegavam aqui, cada um se andava nos seus lugares, mas durante esses 2-3 anos as crianças conseguiram se unir. As crianças conseguem agora se perdoar, conseguem agora se comunicar quando um falha. Então isso foi um momento, ou é um momento marcante para a associação, é um momento que está na história da associação como um momento marcante mesmo. Foi uma das atividades, ou é uma das atividades que trouxe mais visibilidade à associação, que trouxe mais reconhecimento à associação, que trouxe mais aproveitamento à associação. Só assim só o que falta é que nós possamos nos apresentar de uma forma formal mesmo
ao nível, a estrutura do bairro, para que nós não possamos mais ter mais nenhum impedimento, para podermos trabalhar de uma forma livre, sem nenhum impedimento ao nível da estrutura do bairro. A associação, no termo de resolução de problemas internos, tem primeiro realizado uma assembleia geral, mas antes da assembleia, a estrutura da associação, os presidentes, secretários dos órgãos, tem antes uma sentada e responsável de algumas atividades, tem sentado para poder apresentar, fazermos um balanço de como as atividades estão a funcionar e como está a decorrer, né? E dali vê-se o problema, apresenta-se o problema e convoca-se já a Assembleia Geral e expõe-se, coloca-se a questão na mesa e ali debate-se, né? A resolução sai de todos, né? Cada um contribui com as suas ideias, mas mais tarde ali já sai já uma decisão, né? Com os responsáveis, e ali eles, juntamente com a Assembleia, decidem o que vão fazer juntamente com as ideias dos colegas, né? Juntamente com as ideias dos colegas. E para resolver o problema, um dos problemas mais importantes que a associação até então enfrenta, que é terminar o registro, para termos o registro definitivo da associação e também publicar a associação no BR, e também na área financeira da associação é necessário também frisar nessa parte que é necessário que a associação tenha um plano de sustentabilidade mesmo eficaz, né? Que a associação possa se suportar por si própria, que possa suprir as suas próprias necessidades. E esses são um dos dois problemas mais focais, e nós estamos a trabalhar para podermos terminar o nosso registro, que é um dos problemas mais importantes atual, e também para que a associação também tenha um plano de sustentabilidade, mas o problema é resolvido na Assembleia Geral com os membros. O nosso, antes, para podermos começar a realizar nossas atividades na associação, nós fizemos uma pesquisa na comunidade e vimos as necessidades ou vimos os problemas que afetam a nossa comunidade. Com isso, um dos problemas que acabei aqui por mencionar, um dos grandes impactos que tivemos aqui na associação, que é esse reforço escolar, vimos que as crianças, no seu nível de assimilar a matéria, né, na escola, estava muito baixo. É que os professores não conseguem trabalhar com 50, 60, 70 alunos numa só turma. E dizendo que numa turma de 50, 60, 70 a 100 alunos, o professor não vai conseguir gerir todo o barulho, não vai conseguir gerir todas as crianças, não vai conseguir gerir também o ambiente. E com isso, algumas crianças ficam distraídas na sala de aula, alguma criança só vai marcar visto que participou na escola, não na aula. Então, o nível do conhecimento da criança das crianças estão baixo. Com isso, nós decidimos criar um programa para poder dar um reforço naquilo que a criança está a ter como o ensino de aproveitamento pedagógico na escola. E ali então nós criamos esse programa ou esse projeto para podermos auxiliar, né? Para podermos auxiliar os professores, para que as crianças assimilem mais rápido a matéria e também que estejam mais atentos durante as aulas, porque só um professor não vai conseguir gerir uma turma de 80 alunos sozinho. Então nós estamos aqui para poder ajudar o professor, para poder ajudar a escola, para poder ajudar o encarregado, para poder ajudar o aluno ou a criança, para que assimile mais rápido possível a matéria. No âmbito das nossas atividades da associação, a associação ainda não teve nenhuma resistência da parte da comunidade, nem dos pais ou a escola, para podermos realizar o trabalho na área de reforço escolar, excepto nas outras atividades que nós temos realizado ou que nós queremos realizar, temos a resistência ao nível da estrutura do bairro,
por falta de registro ou de um documento da associação que identifica que nós somos uma associação e nós estamos autorizados a realizar essas atividades. Durante essa atividade que nós temos desenvolvido no reforço escolar, nós vimos como um ganho maior de envolver os pais encarregados dos alunos ou crianças que têm estado aqui na associação. E com isso nós temos nos beneficiado. Em que sentido? Nós vimos um ganho maior porque nós não conhecemos o comportamento das crianças, nós não conhecemos qual é o ser da criança e nós não sabemos a criança como se comporta logo no primeiro semestre ou no primeiro mês que a criança se inscreve. E não, os pais, quando participam nos encontros que a associação convoca, nós temos ganhado essa experiência com os pais em saber quais são os defeitos de seus filhos. Nós temos ganho em saber como devemos nos lidar com os filhos quando reagem de uma outra forma, e isso tem nos ajudado muito mesmo para podermos trabalhar com os seus filhos. É um dos benefícios maiores que tivemos como associação a envolver os pais encarregados neste projeto, porque eles participam nos debates relativos a este programa. Se queremos desenvolver um novo método, nós convocamos os pais e apresentamos as questões e eles vão estar ali junto com a associação para poder discutir e achar uma solução para podermos já implementar este o plano que a associação tem, que vai trabalhar com as crianças. Nós sabemos como nossos programas funcionam através de envolvimento dos beneficiários. Nós sabemos se no caso que o programa não está funcionando, não está a ter aderência, nós vamos perder os beneficiários, nós vamos perder a credibilidade, nós não vamos ser confiados mais. Mas nós vimos um grande impacto porque nós vimos que as crianças, a maioria que estavam envolvidos nessa atividade, passaram de classe com uma boa média, porque nós, como acabamos por dizer aqui, nós temos dado assistência e os pais também são os colaboradores desse projeto ou dessa atividade. Então nós entramos em comunicação com os encarregados, entramos em comunicação com a escola para poder saber como a criança está a desenvolver e também principalmente com os pais para poder saber qual foi o resultado no final do ano e a criança passou de classe com que tipo de média. Esse é o impacto que nós conseguimos notar, ver se a criança conseguiu alcançar ou não. Mesmo também uma criança que não conseguiu passar de classe, nós conseguimos ver o impacto se funcionou também com a criança, porque antes a criança poderia ser uma criança que não assimilava mais rápido a matéria, havia dificuldade na escrita, processava muito lento. Então, quando a criança mais tarde começa a ganhar esse desenvolvimento, começa a assimilar um pouco mais rápido a matéria, começa a melhorar as suas caligrafias, nós conseguimos descobrir que o trabalho valeu a pena com essa criança, que o resultado, que nossa atividade funcionou, ou a nossa metodologia funcionou na criança.